O Congresso Nacional pode aprovar ainda hoje, com 4 meses de atraso, o orçamento do governo para 2021. A repórter Débora Bergamasco tem os detalhes ao vivo. Oi, Débora, boa noite para você. A votação já começou? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Sim, já acabou aqui na Câmara dos Deputados, né? O texto base do orçamento de 2021 foi aprovado por 346 votos a favor e 110 contra. Também foram analisados destaques, que são tentativas de mudar trechos específicos do texto aprovado, mas os dois foram rejeitados. Agora, daqui a pouquinho, deve começar a sessão do Senado para fazer também a apreciação desse texto do orçamento. Lembrando, Márcia, que sem aprovação do texto do orçamento, o governo sofre uma série de restrições para poder gastar dinheiro. E mesmo assim, houve a tentativa aqui na Câmara de adiar a votação. Confira na reportagem. Na Câmara, parlamentares tentaram obstruir a votação. A oposição cobrou destinação de recursos para saúde e educação e questionou o financiamento de emendas parlamentares e de projetos que não têm prioridade. Eu não posso conceber que tenha um corte de 26 bilhões de reais para pagar a Previdência. Nós estamos falando, gente, da aposentadoria dos aposentados. O líder do governo no Congresso reconheceu a possibilidade de ajustar o orçamento ao longo do ano por causa da pandemia e sugeriu uma reunião nas próximas semanas entre líderes e o presidente do Congresso. É possível que vivenciamos aqui no Congresso Nacional momentos em que será preciso rever o orçamento ou ver ajustes com relação a áreas significativas, sensíveis da população brasileira, para a recomposição, especialmente no orçamento das universidades, na área da saúde. Mais cedo, em audiência virtual, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ouvido na comissão temporária do Senado que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia. Aos senadores, ele elencou as medidas do governo para auxiliar a população mais vulnerável. Citou os 44 bilhões liberados para a nova rodada do auxílio emergencial e anunciou que, assim que o orçamento for aprovado, vai antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas. Os senhores aprovam o orçamento hoje, podemos disparar imediatamente a antecipação dos benefícios de pensionistas, aposentados e pensionistas. Ou seja, mais 50 bilhões vêm de dezembro para agora. Então, nós vamos proteger os mais vulneráveis, os idosos, nessa segunda grande guerra contra o coronavírus. O ministro também voltou a defender a aceleração da vacinação em massa para garantir o retorno seguro ao trabalho e a retomada da economia. Se vacinarmos 1 milhão de pessoas por dia, em 40 dias, a mortalidade pode desabar. Se nós conseguirmos isso, é possível que em 60 dias nós tenhamos um novo horizonte completamente diferente pela frente. Um país que pode retomar o crescimento, que já estava retomando. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ainda que é possível, sim, aumentar o valor do auxílio emergencial e até do Bolsa Família, mas que para isso seria preciso ter uma fonte de receitas definida, o que ainda não tem. Uma das ideias defendidas por ele é dividir entre os mais pobres os lucros obtidos com a venda de estatais. Um Estado rico, como é o governo brasileiro, que ele financeiramente ele está quebrado, mas ele está cheio de ativos que ele não mobiliza. Ora, ele poderia ter dobrado o valor do Bolsa Família. Bastava ter fechado ou vendido essas estatais que davam prejuízo.